Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Rafael da Protec Alto-Falantes. Estou trazendo agora aqui alguns conteúdos para o YouTube, tá? Conteúdos que eu vejo que são de alguma relevância, mas conteúdos mais extensos, tá? Que não dá para ser tratados lá no Instagram. Estamos trazendo aqui para o YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que está causando bastante polêmica aí, né? Que é a questão da potência máxima dos alto-falantes, né? O pessoal está tentando gravar alguns conteúdos aí mostrando o quanto de potência está sendo aplicada de forma instantânea, mas não tá legal. Eu vou tentar trazer aqui a minha visão da coisa, tá? O meu ponto de vista. Vamos lembrar que eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, mas eu queria dividir um pouquinho com vocês aí do meu ponto de vista a respeito desse assunto. Bom, antes da gente de fato discutir o assunto do vídeo, vamos botar um pouquinho de contexto histórico aqui na coisa, né? Como é que o alto-falante tem sua potência máxima aferida, né? Como é que um fabricante mede qual é a potência máxima de um alto-falante? Bom, o fabricante deveria seguir a norma, né? Apesar da norma no Brasil estar em desuso, se ele não for seguir a antiga norma NBR 10303, ele deveria seguir alguma outra norma, né? Americana, europeia, seja lá qual for. Mas vamos se basear aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, na norma NBR 10303, tá? Então, o que diz a norma? Para que um alto-falante marque uma determinada potência RMS, né? Esse alto-falante precisa ser submetido ali a vamos chamar assim, um castigo, né? De 2 horas ininterruptas de ruído rosa na potência que ele vai marcar como sendo a potência máxima. Então, um exemplo aqui na prática. Eu vou pegar um falante, eu vou ligar ruído rosa. Ruído rosa é aquele barulho da televisão fora do ar, né? Que são todas as frequências ao mesmo tempo. Claro, eu vou filtrar na faixa de operação desse falante. Se for um sub, por exemplo, vai tocar só os graves. Se for um médio, vai, né? Vamos cortar os graves e os agudos, vão ficar só com a faixa do médio. E assim sucessivamente. Então, a gente vai aplicar 2 horas de ruído rosa com 6 dB de dinâmica, né? O que é a dinâmica? É a diferença entre o sinal médio e o pico, né? O que acontece na música? Você tem um tempo de média na música e você tem as batidas, né? Que são os picos. Então você tem aí 6 dB de dinâmica, 2 horas ininterruptas. É assim que a gente marca a potência máxima no falante. O que diz a norma sobre como é que eu faço o cálculo? Eu vou pegar a tensão RMS, então eu vou usar um multímetro True RMS e vou medir a tensão ali, né? Que eu estou aplicando aquele ruído rosa, né? Qual que vai ser a tensão RMS daquele ruído rosa. E vou usar a impedância nominal do alto-falante. Então, a fórmula para calcular a potência do alto-falante é tensão ao quadrado, né? Então, a tensão do ruído rosa, RMS, que eu usei ali, vamos supor um valor aqui, vamos supor um valor aqui. Imagine que um falante é bem fortão e eu coloquei 100 volts RMS. Então, seria 100 volts, se ele for 4 ohms, então 100 vezes 100, 10.000, dividido por 4 ohms, 2.500 watts RMS. Então, um falante de 2.500 watts RMS nominal, ele deveria, né, suportar um castigo de 2 horas ininterruptas de ruído rosa com 100 volts RMS aplicado. Essa é a forma de medir potência no falante. Veja, eu vou aplicar ruído rosa, vou filtrar a banda passante ali do falante, 2 horas ininterruptas. Agora vamos sair do falante, vamos lá para o amplificador. E no amplificador, como é que funciona? Veja, eu já trabalhei na fábrica de amplificadores, né? Se vocês procurarem, vocês vão achar vídeos meus aqui no YouTube, lá da banda, mostrando medição de potência no amplificador. A gente vai pegar um amplificador, a gente vai pegar uma carga fixa, não é um alto-falante, tá? Uma carga fixa, um resistor, né? A gente vai ligar na saída do amplificador. Essa carga é a carga da impedância mínima que o amplificador suporta, então vamos chutar um amplificador de 2 ohms aqui, vamos botar uma carga 2 ohms lá. Vou alimentar esse amplificador, vou botar uma frequência fixa, veja, aí não é ruído rosa, é frequência fixa. No começo, a norma era 1K, né, 1000 Hz, depois o pessoal começou a cobrar, os fabricantes baixaram para 100, hoje os fabricantes usam 50 ou 60 Hz, porque o pessoal já entendeu que frequência mais baixa é mais difícil de entregar potência, então o público já cobra, né, que seja feito dessa forma o teste. Então vamos supor aqui que eu peguei 60 Hz, apliquei ali 60 Hz, vamos pegar como exemplo aqui, uma 3000 de 2 ohms. Então eu apliquei, né, liguei esse amplificador com 60 Hz, eu vou ter mais ou menos 78 volts RMS na saída, 39 amperes aproximadamente, entreguei 3.000 watts RMS a 2 ohms durante 1 segundo. É assim, pode olhar. Tem vários testes na internet, aí você vai ver. 1, 2, 3 segundos. Você dá um play no amplificador, ele bateu 3.000 RMS, eu já desligo o amplificador. Eu não fico com o amplificador na potência máxima por muito tempo. Percebem agora algumas diferenças aqui? O amplificador, 1, 2, 3 segundos no máximo, eu já determinei a potência máxima dele na frequência fixa em cima de uma carga, de uma resistência fixa. O falante é uma faixa de frequência, a faixa que ele vai operar com ruído rosa e 2 horas ininterruptas. Então, aqui a gente já começa a ver as diferenças, tá? No amplificador, como é que eu faço para mensurar ali? Eu pego tensão e corrente direto no estágio de saída ali. E para saber quanto é que saiu de potência do amplificador. No falante, eu pego a tensão
e vou usar a resistência nominal, né, a impedância nominal do falante para fazer o cálculo da potência. Então já começa a ver que medição no alto-falante é uma coisa, medição no amplificador é outra, né? A gente já começa aí, aqui, a gente já começa a abrir dois caminhos, né, um pouquinho diferentes, né? Estamos falando do mesmo item, potência, veja. É isso que as pessoas confundem. Ah, tá reinventando a física? Não, nós não estamos reinventando a física. O que a gente está mostrando aqui é que a forma de medir potência no amplificador é de um jeito, a forma de medir potência no alto-falante é de outro, mas depois os dois caras vão se comunicar lá na frente, tá? Bom, pessoal, um outro ponto importante de ser tocado nesse vídeo aqui seria o seguinte: e se a gente fizesse uma inversão? E se eu pegasse o amplificador e colocasse ele lá na norma do alto-falante? Se eu pegar um amplificador, colocar ele na potência máxima durante 2 horas ininterruptas, né? Mesmo que seja lá com o ruído rosa na impedância mínima do amplificador. Nenhum amplificador de som automotivo vai passar, tá? Eu acredito que nem profissional passaria, tá bom? Por quê? Porque o amplificador não consegue entregar a potência máxima que ele marca durante 2 horas ininterruptas, tá? Com toda certeza, todos os amplificadores falhariam nesse teste. A gente teria que marcar pelo menos, umas 3 vezes menos potência. Um amplificador de 3.000 watts só entregaria uns 1.000 watts, talvez até menos, para conseguir passar nessa norma, né? De 2 horas ininterruptas. E o falante, se eu jogar lá do jeito que faz a medição de potência no amplificador, se eu só aplicar lá uma potência nele durante 1 ou 2 segundos, como ficaria a potência do alto-falante? Ela seria 2 ou 3 vezes maior, tá? Na nominal ele passaria sorrindo, dando risada. Porque essa é a condição que a gente já tem, né? No campeonato de som, no campeonato de SPL, seja lá trio, seja som interno, é exatamente isso que a gente faz. Pega um alto-falante, aplica nele 3, 4 vezes a potência nominal que ele marca e ele sai do campeonato ainda funcionando. Então, se eu colocasse um alto-falante na norma de testes dos amplificadores, ele passaria com 3 ou 4 vezes mais potência. É, a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, aqui você já começa a perceber que quem fez aí, né, as metodologias de teste sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque se eu pegar um amplificador de 3.000 e montar no meu som, ele vai funcionar perfeitamente. Se eu colocar dois alto-falantes que marcam ali seus 1.500 watts, com aquele amplificador de 3.000, o sistema se completa e vai funcionar perfeitamente. Nem o amplificador vai parar, nem os alto-falantes vão queimar, né? Pelo menos se não ser usado da maneira correta. Mas percebe que a forma de emitir a potência dos dois é completamente diferente, né? Apesar de que muita gente diz que você está querendo reinventar a física. Potência é tensão vezes a corrente. Ok, o que eu quero dizer é que no alto-falante a gente chama isso de potência nominal. Então, potência de alto-falante não é instantânea como é no amplificador. Ela é uma potência que é num determinado período de tempo, né? Então, apesar de a gente marcar potência máxima no alto-falante, potência nominal, não é exatamente como a pessoa está imaginando, né? Naquele segundo, entendeu? Então, aqui a gente já começa, né? Apesar dos dois estarem marcando potência, a gente já vê que cada um marca a potência por um caminho diferente, né? Ah, um ponto importante também é, se o amplificador não consegue entregar potência durante 2 horas ininterruptas, né? Como é que faz teste de potência então? Porque se o amplificador não entrega, né? Como é que você vai testar o falante 2 horas ininterruptas? Isso é um ponto importante, pessoal. Se eu vou precisar de 1.000 watts, 2.000 watts, eu pego um amplificador de 8, né? Eu pego um amplificador bem maior do que o amplificador que eu vou precisar, tá? Por quê? Porque eu opero ele em 30, 40% da potência nominal dele, entendeu? Então, eu nunca opero o amplificador no máximo dele, porque senão o teste não termina também, né? Você não consegue fazer esse teste no alto-falante. Então, é importante sempre operar com um amplificador com uma potência bem acima daquilo que eu vou precisar para fazer esses testes conforme a norma, tá? Então é normal, você vai ver vários fabricantes aí de amplificador de alto-falantes aí, eles têm vários amplificadores na fábrica lá para fazer o teste. Então, dependendo do produto que eu vou testar, eu preciso de um amplificador maior, né? É que à medida que a potência do amplificador vai subindo, a resposta em frequência vai mudando. Você tem alguns detalhes técnicos, então, dependendo do produto, vai ter que ser um amplificador Y ou X e tal. Mas basicamente é assim, tá? Então, eu sempre escolho um amplificador que tem uma capacidade muito maior do que aquela que eu preciso para o teste. Então, agora, o que a gente tem visto muito nos vídeos, por exemplo, é assim, ó. O cara tá tocando música, ele bota um é, voltímetro ali na saída, um true RMS. Então ele tem uma tensão RMS ali, né? Como a música tem dinâmica, esse multímetro normalmente vai pegar a máxima, a mínima, e tem alguns multímetros, tipo o Fluke, que ele tem a versão, é a função de pegar a média, né? Então você deixa ele ligado. Lembrando, pessoal, como ele está fazendo o cálculo de média, o legal é que você dê play na música e só depois acione o multímetro, né? E se você for medir mais de uma música, o intervalo sem música ele conta, né? Então ele baixa a média. Veja, estou medindo lá várias músicas, né?
Se você deixar lá com o intervalo, né, interrupção e a volta, o multímetro está marcando tudo aquilo como tempo e ele derruba a potência média, quando na verdade nessa potência média é mais alta um pouco, né? Então você tem essas questões. Outra questão é o cara querendo medir a tensão e a corrente tocando um alto-falante. O que acontece? Você está medindo a tensão num tempo X e muito possivelmente a corrente num tempo Y, porque você vai ter uma tensão alta e uma corrente alta aqui. Só que essa tensão e essa corrente são de tempos diferentes. Essa tensão mais alta foi medida quando a impedância do falante está mais alta, né? Quando a resistência está mais alta. E aquela corrente mais alta foi quando a tensão estava mais baixa, porque na passagem mais baixa do falante. Sem tentar complicar muito, mas basicamente é o seguinte: aquela tensão e aquela corrente não foram medidas no mesmo instante. Para fazer essa medição dessa forma, você teria que passar por frequência fixa, né? Só existe até o presente momento um equipamento que tem essa condição de medir tensão e corrente instantânea, que é o equipamento do Steve Mead, né? Que é um medidor de potência instantânea do Steve Mead Design. Eu vou deixar aqui uma foto do equipamento, é, mas a gente vai voltar naquele ponto. Esse equipamento está medindo a potência que está passando naquele instante. Então, se eu comprar esse equipamento aí, botar num falante, se ele está marcando 1000 watts, eu vou passar 1000 watts e ele vai aguentar 2 horas? Não. Se você fizer isso, ele vai queimar, e muito antes de 2 horas. Porque não é com esse equipamento que foi feito a norma, né? Não é dessa forma que é medido a potência do falante. Por isso, dá esse monte de confusão. Mas esse aparelho serve muito bem para medir a potência do amplificador, por exemplo. Porque é assim que mede a potência do amplificador, né? Então, por isso que eu sempre digo, quando o cara tá ali medindo tensão e corrente na saída do amplificador, para mim ele tá querendo medir o quanto o amplificador está sendo solicitado, e não o falante, tá? Outra coisa, por exemplo, eu vou deixar depois aqui um link embaixo, tem um youtuber americano, e ele criou um teste dele, tá? É um teste que ele inventou, e ele tem no canal dele lá, é muito legal, que é, ele pega falantes americanos, falantes fudidos aí, subs, né? E ele tenta passar a potência nominal do falante, então vamos chutar aqui 2000 watts RMS. Ele, com um medidor desse do Steve Mead, ele tenta passar a potência nominal do falante por 5 minutos. Cara, quem tiver curiosidade, assiste o vídeo do canal dele. Você vai ver falantes de $1000, né? Mais de 5.000 reais, morrendo com 2 minutos, 2 minutos e meio. O falante não suporta a potência nominal dele, a potência máxima, de forma contínua, por 5 minutos, doido. É maluco, você vai ver lá que falantes de nome, falantes bem caros, morrendo ali com 2, 3 minutos, porque é isso. Esse castigo é muito forte para o alto-falante. Ah, mas então o alto-falante marca 1000 watts, ele não aguenta 1000 watts, não, ele aguenta. Se você for ouvir música, então se você colocar lá música, né, sinal musical, num amplificador tocando durante 2 horas, 3, 4, 5 horas ininterruptas, ele vai suportar sim um amplificador, né? Então, a marcação de potência pro falante é mais ou menos um indicativo de que amplificador você vai colocar nele. Essa é a ideia. O alto-falante não é um chuveiro, né? Se você pegar um chuveiro e ele marcar 5.000 watts, pode medir lá com tensão e corrente lá, que vai estar 5.000 watts de energia sendo consumido no chuveiro, mas você tem a água passando, tirando o calor da bobina ali, né? Da resistência. O alto-falante não tem isso, né? Então, se você botar um tanto de potência ali, vai ser só fumaça que vai subir. Então, basicamente é isso. Então, um falante que marca 1000 watts, ele pode suportar 1000 watts até mais por curtos períodos de tempo. Não de forma contínua. Não vai acontecer isso. Então, eu quero saber mais ou menos quantos watts está passando pelo meu falante. Pode só medir a tensão. O jeito que o Bruno da Infinity faz é muito próximo do como isso deveria ser feito, né? Quem já assistiu algum teste dele ali vai ver. Ele bota o fluke que ele tem ali, ele bota ali na tensão, ele aperta para segurar a tensão média, né? Então, depois de um tempo tocando lá, será? A média deu 70 volts. Aí ele faz 70 vezes 70 dividido pela impedância nominal. É mais ou menos aquilo que passou pelo falante, né? A média da potência que passou. O pico vai ser maior do que aquilo, né? Mas a média é isso. Então, o RMS do falante é aquele. Então, muito próximo do que ele faz. Talvez o pessoal criticando o trabalho dele, mas está criticando sem nem estar sabendo o que está acontecendo. Porque o trabalho dele tá mais certo do que o de muita gente aí, entendeu? Basicamente é isso, tá? Cara, esse assunto daria para ficar aqui horas e horas falando, né? Dá para ir muito mais longe. Mas nós vamos encerrar por aqui, porque esse primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube, né? Agora nessa nova jornada. Mas à medida que vocês forem comentando, tendo mais dúvidas, a gente tenta ir colocando mais conteúdo. Veja, olha, eu fiz um roteiro, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu roteiro, ó. Introdução, potência no falante, potência no amplificador e tal. Conclusão, é isso, tá? Vamos tentar encerrar por aqui esse vídeo. Mas, na hora que vocês começarem a comentar, a gente vai começar a abrir mais assuntos, mais discussões, né? Mais caminhos para essa discussão aí, entendeu? E a gente pode ir se estendendo, porque aqui no YouTube eu consigo fazer vídeos maiores, né? Vídeos mais extensos, que aqui é para quem quer realmente isso, né? Quer discutir assuntos com mais, vamos dizer assim, profundidade, tá bom?
Vou ficando por aqui nesse vídeo. Um abraço e até a próxima.